Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês. É um prazer estar aqui e encerrar os profetas menores nessas exposições da palavra de Deus. Como você já sabe, Malaquias capítulo 3. Você indo aí no Novo Testamento, Mateus, você volta algumas páginas, você acha ele. Está mais fácil esse. De todos os outros, acho que esse é o mais fácil de achar. E eu peço para você que já achou, e quem for achando, se coloque de pé, para nós fazermos a leitura desse texto. Malaquias capítulo 3, leremos versos de 1 ao 3. Malaquias 3, versos 1 a 3, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como o derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará, como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado a Deus porque esse texto não é texto de homens, é o texto do Senhor. São as palavras do Senhor que falam ao nosso coração. E Deus, é isso que nós queremos pedir ao Senhor nessa hora. Fala ao nosso coração, Deus, por meio da pregação. Pai, a mensagem do Senhor. O mensageiro é o Senhor Jesus. E Deus, em nome de Jesus, não me deixe atrapalhar essa grande mensagem, Deus. Toma-me em Tuas mãos. Usa-me, ó Deus, para a glória do Senhor. E, ó Deus, não deixa, Pai, que o meu orgulho, ó Deus, que a minha altivez se levante aqui, mas me humilha, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, o Senhor sabe da minha necessidade do Senhor aqui agora, Deus. E, ó Pai, eu peço ainda, abençoa os Teus filhos, meus irmãos, para ouvir a mensagem que vem direta da boca do Senhor, Deus. Que eles estejam atentos a ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor possa falar poderosamente aos seus corações. E aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus, que hoje, ó Deus, eles possam ouvir a mensagem do Evangelho. Que haja, ó Deus, renovo nesta noite, Deus. Que haja libertação e transformação para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Irmãos, que privilégio, essa mensagem que fala do mensageiro. E pensando nisso, pensando no texto aqui, me veio à mente uma ilustração do ourives, que está aqui no texto. O ouro, para ser explorado em qualquer parte do mundo, ele precisa ser purificado. Ele precisa passar por uma etapa muito importante, que é a da refinação. Ele vai ser refinado. O ouro, ele precisa se libertar das suas impurezas. Ele precisa ser extraído das suas impurezas. Ele, geralmente, quando ele é catado, quando ele é retirado das minas, ele vem junto, misturado com terra, com ferro e outras impurezas. E esse processo dos mineradores, eles pegam o ferro bruto, o ouro bruto, e levam ali para o refinador, e ele submete a um fogo a alta temperatura. E ali as impurezas são expostas e ele é limpo e depois ele é resfriado. E então ele se torna realmente valioso. E curioso é que algo semelhante acontecia nos tempos de Malaquias, esse profeta de Deus. O povo de Israel estava vivendo uma crise espiritual profunda. Eles estavam dentro
de um contexto muito estranho, queridos. O templo já havia sido reconstruído, porque o templo tinha sido destruído, não havia local para adoração, mas o templo já havia agora, nesse templo, sido reconstruído. O povo que estava cativo, que estava preso, que estava sendo humilhado, eles já estavam de volta ao seu país. E ali, o culto a Deus não estava ocorrendo de forma correta. Não havia sinceridade na adoração. Havia templo, sacrifícios, sacerdotes, mas tudo estava muito bagunçado. O povo de Israel estava vivendo uma crise espiritual profunda. Eles chegaram ao ponto de dizer: onde está o Deus do juízo? Aí no verso 17 do capítulo 2. Eles achavam que Deus estava indiferente a eles, que Deus já não se manifestava, que Deus já não se importava com o próprio culto. Mas Deus responde com uma promessa surpreendente, queridos. E é essa que nós lemos. Eis que envio o meu mensageiro. Deus estava dizendo: eu não estou ausente, eu estou vindo. Mas quando Deus vem, Ele não vem apenas para purificar. Ele não vem apenas para aprovar o que está acontecendo, mas Ele vem para tratar o seu povo. Porque o povo estava pensando naqueles que haviam levado eles como cativo. Mas agora Deus dá uma resposta que vai tratar o seu próprio povo. Ele é o mensageiro da aliança, o próprio Deus, que vem preparar, confrontar e restaurar. Contextualizando aqui para a gente entender, o profeta Malaquias, ele que estava aqui falando ao povo da parte de Deus, e após o retorno do exílio, ele estava dizendo essas palavras ao povo do Deus que viria para restaurar o seu povo, pelo qual ele se chamava. E então, diante dessa realidade de uma decadência espiritual, de um sacerdócio que era corrupto, porque os sacerdotes pegavam aqueles animais que não podiam ser sacrificados, porque na lei, somente um animal que fosse perfeito, ele não poderia ser cego, ele não poderia ter nenhum osso quebrado, mas os sacerdotes estavam pegando os animais, aqueles que não podiam, que tinham alguma doença, e levavam para o sacrifício, para não perder o bem. E o culto era negligente. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios defeituosos. Assim surge a pergunta irônica do povo: onde está o Deus do juízo? E que pergunta, queridos, diante de uma realidade que o povo está vivendo. Não é por acaso que logo após Malaquias vem o Novo Testamento. E no Novo Testamento, o primeiro personagem que aparece é João Batista. Ele que é o mensageiro do Novo Testamento. Ele é o primeiro personagem, não estou falando que é o primeiro evangelista. Estou falando que é o primeiro personagem aparecido. Ele é quem vem falar daquele que viria após ele. Ele que vem preparar o caminho. Nada é por acaso nas Escrituras. As Escrituras estão em sequência, não é por acaso. E o Antigo Testamento termina esperando o mensageiro. E o Novo Testamento começa com ele chegando. A linha redentiva do livro de Malaquias é o caminho preparado, o Senhor vem ao seu templo e o refinador que purifica o templo. Queridos, diante dessa realidade aqui de Malaquias, para você já contextualizado aqui, o tema da nossa mensagem dessa noite é o mensageiro da aliança. O mensageiro da aliança. E, em primeiro lugar, o mensageiro da aliança, ele é o mensageiro anunciado. E eu vou pedir para vocês lerem o verso 1. Vamos lá? 1, 2, 3. Podem ler.
Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Lá no tempo antigo, quando esse texto foi escrito e quando isso aqui aconteceu, naquele tempo, haviam reis que governavam. E antes do rei chegar a qualquer lugar, eram enviados mensageiros que fossem à frente para preparar o caminho. Era isso mesmo. Então, mensageiros, eles eram enviados. Pessoas comuns, elas eram enviadas e elas iam pelo caminho. E se tivesse alguma coisa atrapalhando o caminho, seja o que for, uma pedra, uma árvore, eles eram obrigados a limpar o caminho, tirar esses obstáculos do caminho. Mas não só isso. Além disso, eles também preparavam o povo, anunciando às pessoas: o rei vem! E as pessoas deveriam estar preparadas para receber o rei naquela cidade. Então, além de preparar o caminho, eles avisavam da chegada do rei. Aqui, Deus envia um mensageiro para preparar a vinda do Senhor para o seu povo. O Novo Testamento afirma claramente que esse mensageiro foi João Batista. Ele pregava, ele dizia assim para as pessoas: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa era a mensagem do mensageiro. Seu papel era preparar o coração do povo para receber a Jesus Cristo. E isso nos ensina algo muito importante, queridos. Deus não age de forma repentina, sem antes preparar os corações. Deus prepara o coração para que nós possamos receber a mensagem de Deus. Imagina um médico. Imagina aqui comigo. Um médico chega para você e fala que você precisa fazer uma cirurgia. Só que ele vira para você e fala: olha, você tem que fazer uma cirurgia. Vem, pode vir, vou fazer agora. É assim? Não, lógico que não. Ele pede antes que você faça exames, que você tenha um laudo, e ele vai pedir os exames, fazer um diagnóstico, preparar o paciente, tem todo o preparo. E diante disso, Deus faz assim conosco. Ele vai nos preparando, vai preparando o nosso coração para recebermos a mensagem dele. E muitas vezes, o que nós queremos é que Deus transforme a nossa vida instantaneamente. Às vezes, nós queremos que as transformações aconteçam de uma hora para outra. Que você saia daqui transformado. Às vezes você está esperando que Deus faça de você um santão. E que você saia desse culto aqui e chegue lá fora: eu sou santo e proclamador do evangelho. Agora eu posso falar a todas as nações. Calma, vamos devagar. Começa dentro da sua casa. Começa falando do evangelho lá dentro do seu lar. Para o seu filho, para a sua esposa, para quem for. Para os de perto primeiro. Às vezes o seu desejo do seu coração é ser um grande missionário, ter o seu nome como destaque pelas missões. Começa dentro da sua casa. Começa lá no seu trabalho. Começa com as pessoas perto de você. E, queridos, Deus vai preparando da forma mais simples o nosso coração. É uma palavra que nos confronta. É uma mensagem de Deus que confronta o seu coração. É uma pregação que incomoda. Sabe aquele dia que você escuta a pregação e fala: hoje foi lá no fundo. Hoje Deus falou profundamente onde ninguém sabia o que eu estava passando. Alguém fofocou da minha vida. O Espírito Santo. Uma conversa que às vezes faz você refletir. Sabe aquelas conversas às vezes de corredor? Ou de até mensagem de WhatsApp? Uma pessoa, seu amigo, te encontra e começa a conversar com você. E ele vem falando de algo que você não contou para ninguém. E de repente parece que ele está contando a sua vida ali. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei, queridos. Chegar no culto, sentar, sem compromisso. De ser impactado, de esperar grandes coisas de Deus. Mas de repente a palavra começa a ser proclamada, a mensagem está sendo dita e as verdades do meu coração começam a aparecer. Deus vai trazendo à tona aquilo que estava escondido no meu coração e Deus começa a falar profundamente ao meu coração. Se Deus está alertando você nesta noite sobre esta mensagem,
Pode ser que já tenha muito tempo que você não escute a voz de Deus com profundidade, de incomodar o seu coração, de fazer você refletir. Eu me lembro de conversas na adolescência, e às vezes eu compartilho isso com os adolescentes aqui da UPA, e era impactante para mim, na minha adolescência, ter amigos tão próximos da palavra de Deus, de poder compartilhar os textos. Aqueles momentos em que nós tínhamos dúvidas da palavra, nós conversávamos e tirávamos as nossas dúvidas. Lógico que às vezes a gente tinha conclusões erradas e a gente ia buscar nos pastores a orientação para saber qual era a interpretação correta daquele texto. Mas o importante, queridos, era o momento que a gente tinha de preocupação, de olhar para as Escrituras, de comer as Escrituras, de ler, de fazer delas algo real na nossa vida e aplicar ao nosso coração, mas também compartilhar os motivos de oração. E eu falo para os adolescentes, o meu desejo intenso no Senhor é que vocês tenham essa vida profunda. E graças a Deus, Deus está nos dando a possibilidade de vermos isso acontecer. Já temos visto isso acontecendo no meio dos nossos adolescentes, para a glória de Deus, queridos. E isso é bênção no nosso meio, é a palavra de Deus florescendo nos corações. E então essas são as formas de Deus preparar o caminho. Deus vai moldando, Deus vai falando pela sua palavra e Deus vai nos impactando e nos chamando a refletir sobre a sua própria palavra e nós somos chamados à atenção. Ei, presta atenção, Deus tem uma mensagem para você. É a própria palavra dele ao seu coração. Prepara o seu coração para ouvir a voz de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. Os demais, Deus vai continuar falando ao seu coração. Ele traz aquilo que que está aí no seu coração, e então o orgulho do seu coração vai caindo por terra. Porque você precisa baixar as guardas. Você precisa se preparar. Você não pode chegar altivo na presença de Deus para ouvir a voz dele. Deus vai trazendo à tona o seu orgulho e ele vai jogando ao chão. A sua autossuficiência, ela fica tão clara para você, mas também ela vai ao chão. E os pecados ocultos, queridos, eles são lançados para trás. Porque antes que Cristo transforme completamente sua vida, ele primeiro prepara o seu coração para recebê-lo. Você não veio nesta noite aqui por acaso. Não foi porque você tinha um compromisso com o pastor da igreja, com a liderança da igreja. Você veio porque Jesus Cristo te chamou a esse lugar. E enquanto os louvores e os textos aqui lidos foram ditos, o seu coração foi preparado para a mensagem da parte de Deus. As orações realizadas, os cânticos entoados, foi moldando o solo do seu coração para você receber a palavra de Deus. E, queridos, o mensageiro da aliança, ele foi anunciado, mas ele confronta também. Ele confronta o meu coração e o seu coração. Em segundo lugar, nós veremos o mensageiro que confronta. Verso 2. Vamos ler? 1, 2, 3. Podem ler. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo e como uma passação de luz. O povo queria que Deus viesse para julgar os outros. Quando no verso 17 do capítulo 2, no finalzinho, eles dizem assim, onde está o Deus do juízo? Eles estão perguntando, onde está Deus? Onde que Deus vem para intervir com a sua justiça e fazer justiça a nós que estávamos oprimidos? Mas Deus vem para confrontar o seu próprio povo. Não é aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus, mas é o próprio povo de Deus. O compromisso de Deus é com o seu povo, não são com aqueles que estão distantes de Deus. O compromisso de Deus é com aquele que ele chamou para ele mesmo. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Essa é a grande pergunta. Quem suportará o dia da sua vinda? Diante da nossa realidade, como nós vamos suportar o dia da vinda do Senhor?
o profeta mostra uma verdade desconfortável aqui. Deus vem primeiro para os seus. E quando Deus vem, ninguém permanece da mesma forma. Não tem como nós estarmos diante de Deus levando a mesma vida, queridos. Se talvez você está vivendo a mesma vida, é porque você está distante de Deus. E você precisa se aproximar mais do Deus Criador. O Deus que vem em sua glória manifestar o seu poder diante de toda a criação. O texto usa duas imagens fortes aqui, para ressaltar a importância desse texto. O fogo do refinador e o sabão do lavandeiro. O fogo refinador era usado para purificar os metais preciosos, como eu dei aqui o exemplo inicial. O metal era colocado no fogo até que as impurezas subissem à superfície, ali era limpo. A potassa dos lavandeiros é como se fosse o mais conhecido e famoso hoje, o percarbonato, que as irmãs usam aí para lavar as roupas sujas dos meninos. Era o alvejante daquela época, que retirava as impurezas das roupas, aquelas mais incrustadas, aquela gordura que não sai, aquela mancha que é difícil de sair. Era esse o sabão, era uma mistura alcalina que, misturada ali na água, ela devia em sua reação, tirar aquelas manchas, mas não de qualquer jeito. O lavandeiro, ele molhava o tecido, ele aplicava aquela substância ali e ele pisava, ele esfregava vigorosamente o tecido para que a mancha e a sujeira saísse. E aí ele então enxaguava repetidamente. Se isso não tem a ver com a minha vida e a sua vida, eu não sei o que é mais. Essa é a obra de Cristo em nós, queridos. É Deus nos purificando. É Deus tratando os pecados mais internos do nosso coração. Aqueles mais escondidos. As manchas mais feias da nossa vida. É Deus tratando. Pelo poder da sua palavra, Ele vai tirando as impurezas e Ele vai trazendo vida. Vai trazendo claridade e vai trazendo brancura para a nossa vida. Porque nós começamos a espelhar a imagem de Cristo, queridos. Martin Lloyd-Jones falava que quando Cristo entra na vida de alguém, Ele primeiro expõe o pecado antes de curar a alma. Então é natural que o seu pecado seja exposto. Você que está aqui ouvindo a mensagem de Deus, saiba que o seu pecado está sendo exposto. E essa é a verdade do Evangelho, a gente não pode mentir. A gente não pode enganar. Ele vem expondo os pecados. Quais são os seus pecados? Não precisa me falar, não. Deus sabe, você também sabe. Mas Ele expõe os pecados. Ele mostra, Ele traz à tona os pecados. Você está vendo? Você está enxergando os pecados, agora está na hora de você confessá-los diante de Deus. Muitas pessoas querem um Cristo abençoador. Querem bênção de Deus. Querem um Cristo que proteja, que livre, que guarde. Um Cristo que resolva problemas. Meu irmão, eu preciso te fazer essa pergunta. Quem é o Jesus Cristo que você está servindo? É aquele que você recorre somente no momento das dificuldades? É aquele que você recorre quando tudo está difícil? É aquele que você recorre quando você precisa de uma ajuda? É aquele que você recorre quando a situação aperta lá na sua casa? E é só nesses momentos? E fica somente nisso? É esse Deus que você usa e guarda quando você quer? Saiba que Deus não é esse Deus que você tem usado e servido. Infelizmente, para a sua verdade, esse é você mesmo. Agora, o Cristo de verdade é aquele que expõe o pecado. Que Ele protege, guarda, livra, cuida, mas também expõe o pecado. O orgulho escondido Ele traz. Os ressentimentos guardados, as brigas de família, Ele traz. E Ele está trazendo aqui à tona agora. Ele está trazendo aos seus ouvidos. A sua memória está sendo aí reavivada e você está lembrando dos seus pecados, das coisas escondidas que você anda fazendo. E esse mensageiro, ele não deixa oculto, porque ele não pode fazer isso, ele é justo em seu ser. Ele faz a sua justiça.
as idolatrias mais escondidas do seu coração, você sabe quais são. Isso pode ser desconfortável, mas também é um sinal da graça de Deus. Porque Deus seria muito ruim a nós, queridos, se Ele deixasse nos viver do jeito que nós somos. Se Ele deixasse você do seu jeito, você seria terrível e você não seria transformado pela graça de Deus. Você seria só mais um, iguais aos demais. Mas Deus quer um povo, o seu povo, que carrega o seu nome, a sua identidade, os seus filhos. E por isso é necessário Ele nos transformar. Ele mexer lá no nosso íntimo, lá onde está escondido. Por isso que Ele vai mostrando. Não é só para você ter vergonha dos seus pecados, mas é para que você se pareça mais com Cristo. Para que você seja mais parecido com o autor e consumador da nossa fé. Para que você seja de fato um filho de Deus. Porque quando Cristo confronta o pecado, Ele não está tentando nos destruir. Ele está tentando nos purificar. Fazer de nós uma nova criatura. Mas o mensageiro da aliança, ele foi anunciado. O mensageiro da aliança, ele confronta. E em último lugar, queridos, o mensageiro da aliança, ele restaura para a glória de Deus. Verso 3, vamos ler? 1, 2, 3, podem ler. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Pensa aqui nessa imagem. Ele senta-se como derretedor, como purificador de prata. Essa imagem é bonita demais, queridos. Pensa numa imagem de fundição em que a pessoa coloca ali os elementos. E com a alta temperatura, aqueles elementos eles são fundidos, eles são unidos. Mas tem um tempo certo. Se passar do tempo, o metal quebra. Se for antes, ele não fica limpo. Então tem um tempo certo. Ou seja, o fundidor ele se assenta e ele fica assistindo os elementos lá no fogo. Ele fica assistindo e acompanhando, porque tem o tempo certo para ele estar ali naquele fogo. Meu querido irmão, minha querida irmã, tem um tempo certo de Deus nos colocar à prova. Deus está olhando fixamente para a sua vida. Ele não te perdeu. Ele não se escondeu de você. Ele está te vendo agora, nesse exato instante. Ele está acompanhando você no momento mais difícil da sua vida. Ele está perto de você, Ele acompanha o seu sofrimento, a sua dor, seja ela qual for. Ele não te abandonou, Ele está com você, para a glória dEle. Porque logo que os elementos fundidos chegam na temperatura certa, estão limpos, a primeira imagem que está refletida ali é do purificador. É daquele que está trabalhando com o elemento. É Cristo refletido em nós. A tradição antiga diz que o refinador sabia quando o processo estava completo, quando a imagem dele aparecia lá nos elementos, na prata, no ouro. A nossa vida, ela só vai estar purificada quando Cristo estiver refletindo em nós. E é isso que Deus está fazendo aqui. Com essa palavra que para alguns pode parecer dura. Alguns podem falar, mas que mensagem é essa? Mas que mensagem pesada é essa? Mas é Deus purificando, é Deus transformando e tirando. E para isso acontecer dói, queridos. Não é simples, não. Não é com mensagenzinha boa que vai afagar o seu ego, não. É para machucar mesmo, porque precisa arrancar. E quando isso acontece, Cristo começa a aparecer. Matthew Henry diz assim: Cristo vem como refinador para remover as escórias do seu povo e torná-las aceitáveis diante de Deus.
E assim nós vamos sendo purificados para Deus. Algumas das experiências mais difíceis da vida, elas são usadas por Deus como ferramentas para refinamento. As experiências mais difíceis da sua vida. As provações. Quantas provas você já não passou ou está passando agora? Quais são as provas da sua vida? Há testemunhos aqui. Se nós abríssemos o microfone para você contar as suas provas, nós íamos virar a noite aqui e não terminaria. Mas diante dessas provas, Deus está com você. Deus está acompanhando cada momento da sua vida. Cada decepção que você passou, saiba que é Deus moldando a sua vida. Você se decepcionou com homens, continue se decepcionando. Não espere nada bom de ninguém, porque bom é somente Deus. E Deus vai trazendo decepção sim para a sua vida. Você se decepciona com seu marido, você se decepciona com seu filho, porque a sua esperança não pode estar depositada neles. Tem que estar depositada no Senhor. Com seu chefe, com seu empregado, você vai se decepcionando. Com o pastor, você vai se decepcionando. Comigo, você vai se decepcionando. Porque a sua esperança é somente no Senhor. Perdas. Quantas perdas transformaram o seu coração? Pessoas queridas, tão importantes na sua vida, que Deus as tirou do nosso meio, do nosso convívio. E isso foi moldando o seu coração. Talvez você nem tenha respostas ainda. Talvez a dor é tão grande no seu coração que você ainda nem tem respostas. Deus, mas por que o Senhor fez isso? Saiba que o mensageiro, ele cuida da mensagem no seu coração. E ele traz esperança para a sua vida. Ele traz ânimo para o seu coração desesperado. Ele traz alívio para a sua dor. E confrontos diante do pecado. Quantos pecados Deus não tem revelado a você? Quanto mais você lê as Escrituras, quanto mais você se apega às Escrituras, mais pecados aparecem. Está tranquilo? Está achando que está tranquilo? Leia mais. Você vai achar que não, você está um caos. E você precisa urgentemente de Deus. A sua vida é um caos, porque você está inclinado a fazer o pecado. Você é inclinado ao pecado. E por isso você precisa de um Salvador. Ô meu irmão e minha irmã, os confrontos de Deus para o nosso coração nos revelam o amor dele por nós. Que Deus tem um compromisso com o seu povo. Não para nos destruir, mas para remover tudo aquilo que impede refletir a glória de Cristo em nossa vida. O objetivo final de Deus não é apenas nos tornar felizes. Se você está procurando simplesmente ser feliz, mas o objetivo final de Deus é mostrar Cristo em nós, para que lá no mundo você se pareça com Cristo. Aqui está fácil, aqui é crente com crente. Mas lá é crente no mundo. E lá você precisa refletir Cristo. Lá você precisa ser a imagem e semelhança de Deus. Lá você precisa ser luz no mundo. Você precisa ser sal no mundo. E lá você precisa ser diferente. Você precisa ser o mensageiro das boas novas. Concluindo. Durante a reforma da igreja lá em Genebra, Calvino pregava frequentemente sobre a necessidade da purificação espiritual. A igreja estava corrupta, estava corrompida. E ele pregava frequentemente sobre a purificação, sobre a transformação, a necessidade de purificação dentro da igreja. Por isso que essa mensagem é para nós aqui nesta noite. E em seus sermões ele dizia algo muito importante e marcante. Quando Cristo vem ao seu templo, ele não vem apenas para consolar os fiéis, mas para purificar tudo que corrompe a verdadeira adoração. Essa é exatamente a mensagem de Malaquias capítulo 3. Que Deus vem para purificar o seu povo, para restaurar o seu povo. O povo queria que Deus viesse para julgar o mundo. Mas Deus diz,
primeiro eu vou purificar o meu povo. E isso se cumpre na obra de Jesus Cristo. Jesus veio. Ele veio anunciado por um mensageiro. João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava anunciando a Jesus, o Salvador. Mas Jesus também é aquele que confronta o pecado. Jesus entra no templo cheio de cambistas e ele coloca tudo para fora, porque ele diz que lá é onde o Pai deve ser adorado. A casa do Pai era local de adoração. A nossa vida é vida de adoração. Ela deve ser uma vida que adora a Deus, que entrega a vida ao próprio Deus. E em último, ele vem para restaurar um povo para Deus. Nós estávamos perdidos. Nós éramos inimigos de Deus. E então Jesus Cristo vem em seu ser e Ele nos restaura lá na cruz. Quando Ele paga a nossa dívida e Ele morre lá naquela cruz e Ele ressuscita. E ali nós somos restaurados, agora como amigos de Deus, como filhos de Deus. E você que está aqui nessa noite, que ainda não foi restaurado pelo Senhor Jesus, você pode ter a sua vida transformada, você pode ser filho de Deus, você pode ser irmão do Senhor Jesus. Basta você confessar os seus pecados e crer no Senhor Jesus. Para que nós pudéssemos ser purificados, Cristo precisou primeiro suportar o fogo do juízo em nosso lugar. E Ele suportou. Na cruz Ele tomou sobre si o que nós merecíamos. Por isso, Ele não age em nossas vidas com um fogo que destrói, mas um fogo que purifica. Ele remove aquilo que nos impede de refletir a glória de Deus. O mensageiro da aliança veio ao mundo não apenas para anunciar a salvação, mas para entregar a sua própria vida pelo seu povo e restaurar uma adoração que reflita a glória de Deus. Essa é a mensagem de Deus para o nosso coração. Que você seja um mensageiro. Que você saia daqui nesta noite anunciando essa grande mensagem que é maior do que nós. Que essa mensagem, que há um mensageiro que virá para levar o seu povo purificado para morar com Ele eternamente, glorificando a Deus numa adoração perfeita ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar e nós vamos cantar. Deus amado, que essa mensagem, Deus, ela possa abrigar-se no nosso coração, Deus. Que ela possa nos fazer diferente, Pai. Deus, um dia o Senhor levantou um profeta. E o seu nome, Malaquias, se chama mensageiro. Deus, eis aqui o teu povo, Deus. Levanta nesta noite aqui, ó Deus, mensageiros da tua palavra, Deus. Pai, nos levanta como aqueles que são responsáveis por entregar essa grande mensagem. Mas Deus, diante da mensagem, os nossos pecados ficam claros. Mas glórias ao teu nome, porque não depende de nós. O Senhor nos restaurou para que a mensagem fosse levada ao mundo, Deus. Então, Pai, toma em nossas mãos. Toma, ó Deus, a nossa vida, Deus, em tuas mãos. E faz, ó Deus, de nós, mensageiros fiéis à tua palavra, Deus. Ó Deus, que a tua glória possa brilhar em nossa vida, Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado, Deus. E, ó Pai, aquele que está aqui nesta noite, que ainda, ó Deus, não foi alcançado pela tua graça, que ele possa receber a mensagem do Senhor nesta noite, Deus. Que haja, ó Deus, conversão aqui nesta noite para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar a Deus.